Bem-vindo de volta ao ComTcast. Eu sou Severo Abreu e hoje vamos falar um pouco sobre a nossa experiência dentro da universidade. E comigo estão meus colegas de turma, João Pedro, Maria Clara e Murilo. E para dar início aqui à nossa roda de perguntas, vou iniciar minha pergunta aqui para João Pedro com a seguinte questão. João Pedro, qual foi o maior desafio acadêmico que tu enfrentou até agora? Olha, de fato, o maior desafio acadêmico até agora foi se manter, economicamente falando, na faculdade, né? Porque o que acontece? Mesmo eu tendo entrado no meu curso dos sonhos, né, que eu já almejava há muito tempo, eu sou de uma cidade pequena, né? Garanhuns já é uma cidade muito grande, então eu não sou da mesma cidade de Garanhuns, então eu tenho que me locomover até Garanhuns e se locomover gasta dinheiro, né? Se manter na faculdade, como é um curso integral, gasta dinheiro, eu gasto com almoço, gasto com lanche, né? Então, nesse gasta-gasta, acaba me quebrando muito porque eu não tenho uma renda fixa. Quer dizer, quando eu entrei, eu não tinha uma renda fixa. Porque o que acontece? A universidade ela oferece bolsas, até aí ok, eu me encaixo nos padrões da bolsa, mas não significa que mesmo você se encaixando tudo direitinho nas bolsas e tal, vai significar que você vai ganhar a bolsa automaticamente depois que você fizer a inscrição no projeto. Então eu me inscrevi no projeto da Bolsa Permanência, não consegui, a bolsa de deslocamento até agora eu não consegui, né? Não se sabe até o momento, então eu tive que correr por conta própria atrás de um trabalho, né, que se encaixasse perfeitamente com o meu tempo de faculdade, para que eu pudesse, né, ter uma renda para os meus gastos, né? Então, graças a Deus, eu consegui um trabalho que se adequasse ao meu tempo, né? E estamos aí sobrevivendo, mas de fato esse é o que é o maior empecilho até o momento. Gente, como vocês viram aí, mesmo a gente tendo dificuldade para poder entrar na UPE, dentro da UPE também temos nossas dificuldades e a parte financeira é uma delas, tá? Então, não é porque a gente está na UPE que a gente não vai deixar de ter nossos afazeres, as nossas contas a pagar, e todo estudante, eu acredito que ele também passa por isso. Passando aqui minha pergunta para Murilo. Ô Murilo, tu já participou de algum projeto, grupo de pesquisa ou extensão? E se sim, como está sendo? Bom, coincidentemente, né, estou participando tanto de um projeto de pesquisa quanto um projeto de extensão e eu já tive ali já enxerguei ali algumas diferenças e o que cada um tem de específico, né? Falando sobre projeto de extensão, cara, particularmente é bem legal, dá para você desenvolver ideias legais nele, porém uma dificuldade que creio eu que é a dificuldade master, assim, é a conexão que a gente tem que fazer com a comunidade, né? Já que é um projeto de extensão. E dependendo de até onde a gente quiser escalar essa conexão, acaba sendo um processo muito difícil, né? Por exemplo, no nosso que a gente está fazendo agora, na disciplina de Dsext, foi muito complicado, não só para a gente, mas para outros grupos também, né? Ter respostas positivas da escola, né? Por exemplo, as escolas liberarem a gente para a gente conseguir fazer uma visita lá, para conseguir falar lá com os alunos e tal, que tem um pouco a ver com isso, nosso projeto. Então, a dificuldade master que eu percebi foi essa. Já no de pesquisa, cara, não tem essa parte necessariamente de ter uma ação extensionista com a comunidade, mas um negócio que é muito complicado é a própria pesquisa, porque ela é muito, muito, muito aprofundada, né? E se a gente for comparar com os trabalhos de pesquisa, entre aspas, que a gente tinha no ensino médio, é um negócio num patamar totalmente diferente, sabe? É muito mais aprofundado, é um negócio que você tem que seguir uma certa metodologia científica. E é coisa que, por exemplo, no nosso primeiro período, a gente não paga metodologia científica, né? Mas aí a gente tem que caminhar com as nossas próprias pernas justamente para a gente procurar saber como que faz e tentar estruturar isso da melhor maneira possível, né? Então a dificuldade master que eu achei de um projeto de pesquisa é justamente essa, né? Tanto saber como fazer, como também saber pesquisar de fato e obter bons resultados, né? Bom, Murilo explicou bem a diferença entre um projeto de extensão e pesquisa aí.
Eu ia até comentar um pouco mais, eu acho que ele me deixou bem claro o que cada um significa. E partindo agora para Clara. Ô Clara, qual é a disciplina aqui, dentro do curso, que tu mais gostou? E por que tu gosta dela? A disciplina que eu mais gostei dentro do curso, até agora está sendo a disciplina de cálculo, por questão de afinidade mesmo com a matéria matemática. No começo eu gostava muito. Eu não era naturalmente boa em matemática, mas eu sempre corria atrás da disciplina para aprender. E eu acabei gostando com o tempo. Então acho que um dos fatores que faz eu gostar de cálculo é eu ter tido uma base boa, porque eu gostava de estudar. E isso me poupou tempo, porque eu não precisava correr atrás da base para poder entender coisas que eu comecei a me deparar lá com o comecinho da disciplina. Então acho que esse tempo poupado aí me ajudou a entender alguns conceitos novos, que são muitos. Então, consequentemente, eu gosto da matéria por causa disso. Muito bom, gente. Cálculo é uma disciplina aí que eu acredito que antes do vestibulando ele entrar na universidade, ele coloca um pouco de medo nas pessoas. E, sendo sincero, não foi essa experiência que eu pensei que eu teria. Também tive uma sorte de ter um professor muito bom, que é o Renato. Ele nos acolheu e é um professor que interage muito com os alunos e sempre tira nossas dúvidas. Bom, voltando à pergunta para Pedro novamente. Pedro, quando tu começou o curso na UPE, era o que tu esperava, o curso de Engenharia de Software? Olha, de fato, sim, era o que eu esperava, né? Vale destacar que, graças à minha organização durante o período de vestibular, né, e eu ter decidido o curso que eu iria cursar, se eu conseguisse alcançar minha meta no vestibular, eu consegui me organizar de uma forma que eu consegui separar o porquê de eu não ir para a ciência, né, da computação, ou o porquê de eu não ir para a engenharia da computação, né? O meu negócio era mais software mesmo, e ver que depois de longas pesquisas as diferenças entre ciência da computação, engenharia da computação e outras áreas afins que são bem parecidas, mas que não atendiam às minhas demandas, foi extremamente importante, tá bom? Fazer essa pesquisa para que depois que eu estivesse dentro da faculdade eu não me arrependesse. E ao chegar na faculdade, né, eu pude perceber que realmente tem a parte ali matemática, como Clara citou, né, de cálculo, tem geometria analítica também. Né, mas os professores são bastante acolhedores e estão ali a todo momento pegando na sua mão não, né? Já que você quando entra na faculdade é mais por conta própria, mas tipo, eles auxiliam bastante. E para as disciplinas que realmente exigem programação, foi um alívio, porque eu não sabia quais disciplinas de programação a gente iria pegar, qual linguagem a gente iria aprender primeiro, se seria C, C++, sei lá, um C Sharp do nada, ou um Java de primeira instância, mas não. O curso de engenharia de software ele veio, né, já com a premissa de não espantar o aluno de início, né? Então começamos ali com Python e no próximo semestre estaremos introduzindo na linguagem Java. Eu também dei uma olhadinha nas disciplinas futuramente. A gente vai mexer com banco de dados, a gente vai mexer com redes, né, com análise de dados e inteligência artificial. Então era o que eu esperava e eu estou muito contente que está atendendo a minha demanda. E tanto é que, como eu falei anteriormente, que eu arrumei um trabalho que também é da minha área, né, de tecnologia e informação, e vai ser de extrema importância que o meu curso também tenha vínculo, né, porque eu vou estar aprendendo tanto na faculdade quanto no trabalho. É válido, né, destacar isso. Bom, gente, tem uma perspectiva parecida com a de Pedro em relação ao curso. Eu já esperava ter um pouco de dificuldade, até porque eu não tinha contato com programação antes. E aprender algo novo não é uma tarefa fácil. Mas a gente vai se adaptando, vai se desafiando. Cada vez mais vai dando o máximo, né, que nós temos. E eu acredito que as pessoas que querem realmente isso para a vida, que eu acredito que todas as pessoas que estão no curso, elas vão passar por isso, vão conseguir se destacar aí no curso de engenharia de software. Bom, e para finalizar aqui, eu vou fazer uma pergunta para todos os participantes aqui, meus colegas, que é o seguinte: como é a convivência com os professores e colegas? Tu pode começar, Murilo. Bom,
Antes de eu falar mais ou menos sobre, o que eu pensava antes de entrar, né? Antes de entrar, você tem aquele pensamento de que quando você entra na faculdade, você já sai da turma que você estava no ensino médio, que você já passou anos com elas, para ser uma turma completamente nova, com professores completamente novos, em um lugar totalmente novo. Então, é algo que o cara fica um pouco com receio no começo e tal. Mas, cara, quando você entra, pelo menos na minha experiência foi assim, foi tudo maravilhoso, cara. Os professores são muito gente boa, eles são muito bons de diálogo, você consegue dialogar, conversar com eles. Eles são bem flexíveis também. Antes eu pensava que eles iam ser uns carrascos aí que iam acabar com você com qualquer errinho, mas não, é totalmente o contrário, tá? Eles ajudam, eles auxiliam de verdade. E sobre os colegas de turma, eu pensava que ia ser um bando de maluco da cabeça. Eu estava mais ou menos certo, mas é uma galera muito gente boa, velho. Na moral mesmo, fiquei muito feliz que tive essa boa recepção, todo mundo se ajudando, todo mundo aí, muito gente boa, ajuda todo mundo conversa, comparece, nós brinca, nós se estuda junto. Então assim, foi uma experiência muito boa, achei muito da hora mesmo e superou minhas expectativas, né? Muito bom, muito bom. E tu, Clara, qual a tua perspectiva sobre isso? Olha, a minha perspectiva, pelo menos com os professores, foi muito massa a interação que a gente teve no começo e agora tá sendo também, porque eles ajudam, como o Murilo falou, ajudam demais a gente. Não a ponto de pegar na nossa mão, ensinar tudo, assim, sabe? Mas eles realmente estão ali, estão ajudando e eles são pessoas que auxiliam no nosso processo, sabe? De uma forma que, por exemplo, a gente pode falar com o professor para ceder uma aula pra gente estudar para outra coisa. Pode ser conversado, eles podem ceder. Então é muito diferente do ensino médio. E também a relação com os alunos, com os colegas de turma, né? É muito boa porque é uma turma muito parceira. Eu não esperava isso de verdade. E é muito legal ver porque todo mundo se ajuda. A gente sabe que tem gente que não tá morando na sua cidade natal, não tá morando com sua família. Então é legal porque criou uma rede de apoio e tem gente aqui da cidade, tem gente de fora, tem gente que viaja todo dia. E a gente consegue se entender apesar das diferenças, sabe? Isso é muito legal. Muito bom. E tu, Pedro? Qual é que tu acha? Olha, de fato, o que os dois falaram sobre os professores é totalmente verdade. Até o momento eu não me deparei com nenhum que não cumprisse seu devido dever, né? Eles ensinam muito bem, a didática de todos os professores é muito boa, né? Claro que tem algumas pessoas e tal, que não curtem a didática de alguns específicos, né? Mas isso não vem ao caso, né? Mas na minha perspectiva, todos os professores ensinam muito bem e realmente são professores, abre aspas, parceiros, né? Quanto falando um pouquinho dos alunos, eu achei legal, né, a convivência entre o pessoal, ninguém entra na vida pessoal um do outro, nada do tipo, nada assim, sabe? Todo mundo se ajuda e tal. Claro que tem determinados grupinhos, sempre vai ter, né? Mas, de fato, eu confesso que também fazendo das palavras de Moreira as minhas, eu não esperava, né? Que eu fosse ter uma convivência tão pacífica, mas até o momento, né? Estou observando isso e seguimos nessa demanda. Bom, gente, faço as palavras dos meus colegas minhas, tá? Realmente, a gente foi bem recebido dentro da UPE. A UPE nos acolheu com muito carinho, que eu acredito que muitas universidades não é dessa forma. E foi uma experiência incrível estar vivendo tudo isso aqui dessa forma. Gente, a universidade ela tem seus desafios, mas também tem muitas oportunidades. E no próximo episódio vamos olhar para o futuro, de como vai ser o mercado de trabalho e o papel do engenheiro de software. E outra coisa, vamos ter um convidado especial, tá? Não percam!